Hoje vamos falar de um filme que a minha sensação, não sei qual é a sensação de vocês, gurias, mas a minha, e inclusive estava falando com meu marido quando estava revendo o filme, é de uma agonia de início ao fim. Essa é a sensação assistindo esse filme. Real. Angústia. Angústia, Uhum. agonia, tensão. E Sim, não eu, é eu precisei até fazer pausas no filme quando eu tava aquele vendo. Fui pegar respiro, uma né? pipoca, comer uma coisinha. Não, e não é um terror, né? Isso que eu ia Não. comentar, não é um terror, mas poderia É um ser. terror da vida real, Um né? terror da vida real. Mas eu pensei isso, quanto que ele corre, o filme inteiro ele passa correndo, aquela criança correndo junto. É. Muito. Ai, meu Deus, meu Deus. Enfim, esse é um filme já antiguinho, é de 2007, esse filme, mas é um dos, olha, acho que é um dos melhores filmes que eu já vi e eu sei que muita gente gosta desse filme, porque é inspirador também, né? E É. o nome desse filme é A Procura da Felicidade, com o maravilhoso Will Smith, que para mim ele faz drama assim como ninguém. Eu, assim, amo ele fazendo drama. E é um filme aí falando de resiliência, né? Falando de persistência, e nesse sentido é uma história inspiradora, né, gurias? Então sejam bem-vindos a mais um episódio de Psicando Cinema. Então vamos contextualizar antes, vou ler aqui, como eu sempre Sim. faço, Bora! a sinopse do filme, porque pode ser, né? Mesmo que seja um filme super conhecido, um filme antigo, tem gente que talvez não, Que não ou tenha não visto, lembra né? da história, Uhum. ou não conheça, né? Então fica aí nosso incentivo para que você assista esse filme. Então o Chris, que é o Will Smith, ele enfrenta sérios problemas financeiros. E Linda, a sua esposa, decide partir. Então começa ali o filme com eles passando por dificuldades para pagar as contas, né? E ela super estressada já com a situação, assim, tendo muita dificuldade de lidar. A gente vê que o casamento deles está bem abalado, né? A relação deles está bem abalada. E ela decide, então, partir, né? No caso, ela consegue um emprego em outra cidade e vai embora. Eles têm um filho de 5 anos e o filho fica com ele, o que eu achei até admirável, ela deixar o filho com ele, né? Sim, eu Enfim, fiquei, gente, como, né? mas ele disse, não, ele vai ficar comigo, né? Ele vai ficar comigo. Ai, Então agora ele se torna um pai solteiro e precisa cuidar do seu filho. E ele tenta usar a sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, mas só consegue um estágio não remunerado. Seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e eles acabam despejados. Chris e Christopher, que é o filho, passam a dormir em abrigos ou onde consigam um refúgio, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Tan, tan, uhum. tan, tan. É, E, E vimos, né, que é baseado numa história numa real que a história gente real. acabou de ver. Isso. e Uhum. você O que é sabia mais inspirador ainda, né? É. que o Christopher é realmente o O filho filho do... dele, sim. Aham. Sim, Aham, do Will Eu sim, Smith. não É. lembrava, fofo. eu ali no final, Jadon, Jason, sei lá. É. É. Mas é É. bem interessante, né, gurias? A Sabrina colocou aqui um ponto, né, que é inspirado numa história real, que torna mais inspirador ainda. A história real é de um cara um americano que era mendigo e se tornou milionário. Essa é a história, né? E bem, ali o Chris, ele tá tentando dar uma vida melhor para a família dele, daí até mostra uma breve retrospectiva, né, que ele estava vendendo lá, isso acho que era na década de 80, né, que se passa a história, se eu não me engano, Acredito que sim. e, e aí ele investe o dinheiro que ele tinha na poupança em um produto super ultra inovador, que era um raio-x portátil para vender para os médicos e clínicas, né? E ele investe toda a grana dele ali em comprar um número
grande lá desses equipamentos para revender e então melhorar de vida ali, né? Só que não é assim, né? Parece que os médicos não acharam tão útil assim. Tão útil e caro, ele falava que era, né? Não era nem tão Era um útil e era um produto investimento caro. não valia tanto a pena. Então ele começa a não. Ele tinha que vender 2 equipamentos por mês para pagar as Para contas. pagar as Né? contas. E ele não consegue vender, né? E aí começa a vencer as contas, impostos, multas, e vai virando, né, uma bola de neve. E aí uma cena que me marcou muito, gurias, ali no início, que acho que é o que trouxe esse nome. Eu até nem sei como é que é o nome em inglês, se é A Procura da Felicidade mesmo. Não me atentei a Não olhar sei. isso. Vê aí, Mas Gabi. eu acho que é Acho alguma que é. coisa com happiness. Porque acho que é o que dá o nome até para o filme, aquela cena que ele tá passando na frente da empresa lá são corretores de ações, né? Sonho. E aí vê todo mundo muito feliz entrando e saindo do prédio e ele se questiona, né? Ele olha para a felicidade daquelas pessoas e pensa assim, eu quero ser feliz assim. E aí que ele começa a ir Uhum. atrás e descobrir como é que faz para trabalhar nessa área, pergunta pro cara ali o que ele faz ali naquele prédio, né? E eu acho que é isso, a história ela vai se tornando essa busca dele por esta felicidade, porque ele viu ali, não, aqui tá a resposta para minha felicidade, aqui tá a resolução dos meus problemas, né? Sim, até porque, né, muito difícil, né, gurias? Eu fiquei pensando, eu não sei o quanto vocês, eu acho que isso dá uma discussão aqui para a gente falar também. Eu fiquei pensando, né, o que que é a felicidade, né? Quando a gente pensa buscar a felicidade, o que que é? E ao mesmo tempo tu via, assim, uma realidade onde tu vê, assim, é muito difícil tu construir e conseguir sentir a emoção da felicidade quando tu não tem o mínimo de dignidade frente a algumas situações, né? Então a gente fala, tá, não, dinheiro não traz felicidade, Mas né? resolve problemas. Mas o quanto é muito difícil tu conseguir viver de uma forma feliz, onde tu vê que nem tu vê as pessoas que tu ama em condições do mínimo de uma dignidade. A própria coisa que mostra muito, assim, durante o filme, o estresse dele, ele começa a ficar irritado, ele começa a brigar com o próprio filho, porque ele tá Sim. muito preocupado com a situação deles, né? E é uma Sim, porque ele preocupação vive numa tensão e muito pressão. Pressão, tensão, medo, né? Que vai Uhum. gerar, com certeza, uma maior irritabilidade, conflitos. Então, a gente tá falando, assim, de que claro, a gente não precisa ser milionário daqui a pouco para ser feliz, né? E isso não vai ser a solução para todos os problemas Sem emocionais, dúvida. né? Porque a gente vai ver gente que tem dinheiro e que é infeliz, né? Essa é a realidade, né? Mas acho que sim, Sabrina, tu tocou num ponto bem importante, assim, de que ter o mínimo, né? As necessidades básicas Básicas, atendidas exato. é uma parte bem importante para essa felicidade aí, né? Uhum. Pelo menos Né? para conseguir pensar numa construção dela, né? É, Porque ele não queria o mínimo, né, gurias? Eu acho que também dá para ver, assim, ele era um cara muito determinado e ele muito. acreditava de que ele podia mais. Né? E eu acho a Eve estava falando ali dessa questão do casamento, como foi, aparece muito claro assim, né, de que ele sempre foi mais, ele acreditava que podia mais, e ambicioso, ela né? via ele meio como um sonhador, né? Tipo, tu tem que pensar na realidade aqui. Vocês lembram Das quando ele contas aqui, né? quando ele fala para ela da questão da bolsa, né? De trabalhar com isso. Que Aham. ela até fala uma piada que eu não me lembro o que A é, mas piada é, tu não quer ser um astronauta? exato, exatamente. Tipo, cai na real, E, né? e, na verdade, eu acho que o questionamento dela faz muito sentido, porque dá a entender que faz 5 anos que ele vinha dizendo que ia melhorar, né? O filme em inglês, o nome é bem parecido, né? Que é justamente The Pursuit of Happiness, que é justamente isso. Aham. Essa busca, né? Essa persistência pela felicidade. Eu acho que se a gente fosse resumir o filme numa palavra, eu acredito que seja essa persistência real, né?
Que a Uhum. gente até estava comentando aqui antes de começar a gravar, que vem muito assim, ele tem uma autovalorização, um senso de valor e de acreditar, de fé muito grande nele mesmo. Mas eu até estava pensando do quanto isso não necessariamente é sempre algo positivo. Porque pode ser que ele tenha, por exemplo, entrado nesse negócio ali dos raios-x por estar muito certo de que ele conseguiria, de que a coisa ia dar certo, de que, né, de que ele ia vender. E não foi bem assim. Talvez ele não tenha sido, imaginando aqui, né, não tenha avaliado todo o cenário, né, questionado. Ou não, mas do quanto às vezes a gente fica, se eu acreditar em mim, isso vai resolver tudo. Não, não necessariamente. Até porque assim, né? Claro, nenhum negócio que a gente vai investir vai ser garantia de Nunca. retorno, né? Exato. Então, Agora. não basta só confiar em si mesmo, né? Sim, Confiar mas a na gente sua tem que lábia de ver, vendedor. mas a gente tem que estar vendo dentro da nossa realidade o que a gente pode investir, né? E eu acho que era Exato. essa a questão ali, a realidade deles era justa, era muito apertada, era muito difícil, eles investiram muito ali. Toda a poupança. E aí que tá, daí vem o contrapartida da esposa, né? Que, claro, dá pra entender que a esposa passou do limite, né? Então, assim, vários anos ali esperando. E aí, claro, o que foi acontecendo? Ela foi trabalhando muito mais, então ela dizia, né, de novo, tô trabalhando Tava 2 turnos cansada, né? e tal, super cansada. E dá a entender que ela tinha alguma questão, porque até pensando ali depois no porquê que o menino fica com ele fala assim, mas ele não entra nesse tema. Tu sabe que ele não pode ficar contigo, né? E aí muda. Não sei se vocês lembram desse trecho. Não E eu lembro. não sei se ela tinha alguma Eu questão. não me lembro. Num dos momentos que ela antes, que ela até tava, não parecia que ela não ia querer, né, ficar longe. Aham. Ele é bem claro, né? Não, tu sabe que ela não pode ficar contigo, ele não pode ficar contigo e ela Aceito. aceita, né? Então, Uhum. acho que ela também, talvez, para ela estar naquela relação, estava passando do limite dela de tolerância, né? Então, o amor parecia que já não existia mais, né? O cuidado com o outro também não. Nunca tem uma cena também dele podendo, por exemplo, falar com ela. Ela já não tinha mais paciência para ouvir também. Quando ele Não. tentava, ela já não queria mais, né? Ela cortava ele direto. Exato. Aham. Então, isso, eu acho que isso é algo que vai acontecendo, né? Se não vai surgindo esse E espaço. não tem de certo ou casamento. errado, né? Fiquei pensando Óbvio. nisso. Porque não é fácil estar do outro lado também, né? Não. Tendo que manter ali, tendo que dar todo esse suporte, dar muito, não poder olhar para as suas próprias Claro. necessidades, por exemplo, até de cansaço, né? Não, eu tenho que Exato. trabalhar ali mais para compensar ali, né? Não, e teve a gota d'água ali, lembra que na verdade ela teve que faltar ao trabalho porque ele não apareceu para pegar e daí exato. foi a gota d'água, né? Então, assim, eu acho que é compreensível que esse casamento desmoronasse, tá? A coisa Exato. tava. E fiquei pensando assim, né? Quando a gente nos surpreende, né? Nós, mães ainda, como que essa mãe abandonou esse filho, mas ao mesmo tempo o quanto fica claro para mim uma palavra fora resiliência que fica desse filme é comprometimento. Quanto ele era um cara muito comprometido com o que ele queria. E uma das coisas que ele tinha como objetivo era ser um bom pai. Era ser um pai que ele não teve, né? Ele até fala num momento uma frase, alguma coisa de que eu acho que ele conheceu o pai, ele já era adulto e que ele queria que os filhos dele soubessem quem era o pai dele. Né? Então, assim, ele tinha um compromisso muito grande com esse filho, e ela sabia disso, porque ela sentia, ela via esse compromisso. Então, assim, ele tinha, né, esses aspectos que ela não estava aguentando mais viver dessa forma, mas nesse ponto parecia que ela confiava nele, né? Claro. Eu até nem sei se foi um abandono, né, Sabra? Daqui a pouco ela voltou, ela se afastou, né, digamos assim. Não sei se ela sumiu da vida do menino. Ela se mudou de cidade, claro, ia ficar no muito filme, mais difícil de ver. No filme não aparece, né? Aparece, A gente não sabe no depois, né? Mas o filme não aparece, nenhuma ligação, nada. O menino pergunta quando a mãe vai voltar e ele fala, não sei. Né? Exato. Mas até ela fala em algum momento, acho que bem nessa direção, dizendo, eu sei que tu vai cuidar muito bem dele, no momento que ela se despede. Então é isso, né? E que pena que teve que chegar nesse lugar, mas a sensação que eu tive ali, assim, foi de estar melhor, né? Porque a coisa não tava tendo um bom prognóstico, os três naquela casa, né?
os três se Uhum. machucando. Ela também não conseguindo, naquele momento, apoiar ele nessa jornada que ele tava, né? De insistir. Então ele precisou também se apoiar, né? Acho que se ele não se incentivasse, ninguém ia fazer isso por ele, né? Ele tinha um filho Exato. ali. Mas E sabe aí, que eu fiquei porque... pensando, Sabrina? Tu falou, né, Hum, do compromisso em ser um bom pai, mas eu fiquei pensando também no quando muitas vezes uma rigidez vai para o outro lado, no sentido de uhum. até que ponto persistir é uma qualidade, né? Exato, exato. Dos nossos limites, né? Até onde se Porque o Não, e eu cara pode. gosto. tava gerando um sofrimento pro filho dele bem importante ali também. Se ele Uhum. tivesse, né? Claro, mas é isso, ele poderia ter escolhido outro trabalho, por exemplo, ali mais simples, que ganhasse menos, mas ele nunca quis isso também, né? Ele sempre quis ir em busca de algo Que maior, e isso fizesse mais exigiu. sentido. É. E isso exigiu mais, né? Olha, ele ficou aquela prova. Imagina, ele entrou num programa de. Se a gente for pensar pelos fatos, assim, poxa, a pessoa tá desempregada, tá com um filho, vai entrar num programa para ficar 20, não sei quanto tempo de 6 meses. treinamento. 6 meses. Sim, Olha seis isso, gente. meses. E ele tinha E ainda metas sem ali, garantia e ele tinha nenhuma, que trabalhar, sair mais cedo, ele tinha que cumprir essas metas em menos menos tempo, tempo vocês lembram? para pegar o filho. Era uma E, super pressão, né? E ter que é. estudar num albergue, estudar na rua, gente, não é É, qualquer um que mas aguenta. essa eu acho que é uma parte legal até da gente reforçar, que eu acho que isso talvez a gente possa pensar, assim, que é um compromisso que eu acho que tende a funcionar, né? Quando do tipo, ele queria muito, né, passar, ele queria muito, ele sabia que ele era inteligente, se ele tinha tido alguns dados de realidade, que ele era um cara Sim, ele era sempre o inteligente. primeiro da turma. Isso. A Uhum. história do cubo ali, né, demonstra. Aham, Então ele sabia que ele era inteligente, ele tinha uma ambição bem Bem grande, assim, clara. né? Ele se Uhum. inspirou, como a Eve falou no início aqui. Mas eu acho que tem uma coisa muito que eu acho que diferencia muito a forma como as pessoas se comprometem, que é da disposição de se comprometer. Então, uhum. assim, ele podia estar, eu quero, né? Eu quero ser esse, como é que se chama? O home broker. O cargo dele era Corretor, né? corretor. Corretor de ações. Isso, Aham. corretor de ações. Eu quero ser isso. Beleza, eu quero, eu vou ficar tentando. Não, mas ele tentava de toda a alma dele, ele fazia o possível. Ele Ele sabia que Exatamente. aquela era uma chance incrível, né? Uhum. E ele não. Aí sim, por mais que ele tivesse esse ponto ali de se valorizar, ele não. Tá, eu sou inteligente, ponto. Não, ele estudava pra caramba. É, Ele, né, eu fazia xixi menos vezes porque ele sabia que é. que os colegas dele iam fazer mais ligações. Então, claro, né, num nível aqui muito intenso, né? E talvez várias vezes desconsiderando necessidades dele, do tipo fazer xixi, né? Mas em prol de algo que fazia sentido. Então, era um compromisso com muita disposição. E eu E acho que por certo, né? isso que para mim eu falo assim, ó, essa é uma palavra que para mim fica muito fora resiliência, comprometimento, porque não era Total. só uma questão dele querer, ele Não se era. comprometeu tanto num ser um bom pai como conseguir uma vida melhor para eles. Ele E acreditava, ele foi lá, é um compromisso que não depende de condições, né? Tipo, aham. eu tô num albergue, eu tô, sei lá, Sim. ele E fez o melhor que ele exato. podia nas condições que ele tinha, né? Porque uma Exatamente. coisa que chama atenção, assim, ó, que o filme é sofrido, né, gurias? É Nossa, sofrido. E É em sofrido. nenhum momento ele se vitimiza. Em nenhum Não. momento. ele Tu vê ele sofre, tu se vê ele triste, tu vitimizar. vê ele preocupado, mas realmente, Claro! Sabe o que que eu achei muito legal, ao contrário, né? Bem, bem puxado aí, Sabrina. Gurias, uma coisa que eu fiquei até muito inspirada por ele no filme. Não sei se vocês notaram, mas ele, pela necessidade, ele defendia muito os limites dele quando aquilo era necessário. Então, por exemplo, Como, assim, ó, ele ia lá e roubava a coisa dele, né? Depois a gente até pode falar dessas atrapalhações do porquê que isso acontecia tanto, né? Porque eu acho que ele queria fazer tudo. Mas, ele é enfim, atropelado, ele era atropelado, não, ele era fica sem perde o sapato. sapato. é isso. Eu acho que ele era um cara que, exatamente, talvez essa persistência, muitas vezes, né, não era muito saudável e era desmedida. Mas
Ele ia lá e ele brigava com o mendigo. Ele ia lá e ele falava com o cara do albergue, não, eu quero entrar porque eu cheguei no horário. Ele ia lá Ele e ia falava. lá e pedia pra dividir o táxi com o cara lá no início já, né? Exato. Coragem, Tava né? ali na Corajoso. porta, Exato. Ou depois. O Claro, próprio algum- ir lá na entrevista, depois da Daquele delegacia, jeito. todo sujo. Meu É, Deus! isso eu acho que é mais de coragem, né? Mas enfim, pega a mesma É. coisa. Mas até com a própria esposa, né, Gabi? Eu acho que tinha momentos que ela era assim, ele tipo, não, só um pouquinho, tu não fala assim comigo, né? Ele colocava uns Muito. limites nesse sentido, assim, que tinha a ver com ele acreditar nele, e, tipo, vocês não vão, né, passar por cima, Uhum. digamos assim, de mim. de É que eu alguma acho que forma. quando a gente tá com uma necessidade muito óbvia, então ali, por exemplo, ele precisava dormir, tu não vai ficar, ai, será que. Do tipo assim, ó, olha o que eu pensei. Ai, o que será que vão pensar se eu gritar aqui na hora que eu Aham. cheguei antes? Não, Eu não tô preocupado se o outro vai pensar, ai, será que eu faço? Será que é o melhor momento? Tipo, não. Tu consegue ser muito efetivo naquilo que tu tá buscando, né? E eu acho que às vezes a Aham. gente perde esse senso de ser efetivo porque a gente fica, ai, vou passar vergonha. Ai, o que Com vão pensar? medo do que os outros Ai, vão não sei o quê. pensar. E, Uhum. tipo, não, sabe? É teu espaço. É tua coisa. Até a própria a reivindicação que ele fez, mas claro, né? Ali do desenho. Poxa, vocês estão botando desenho animado pra criança. Daí, sim. tipo, Aham. aí a mulher deu uma resposta, ok, é isso aí a gente pode oferecer, né? Aí a mulher fez igual. Se tu não quiser, tira. Uhum. Paga uma Exato. mais cara, né? Uhum. Não, Mas e nessa cena que a Eve estava trazendo, né? Que eu acho que exatamente que exige coragem, mas eu acho que muita autenticidade também dele, né? Tipo, olha, eu vim aqui, é isso, eu poderia contar uma história Mas mirabolante para aconteceu vocês, que eu fui preso. mas foi isso, né? Então, assim, ele conta, inclusive se expõe ali a vulnerabilidade dele, né? Da necessidade que ele tem, mas nunca de uma forma se vitimizando. Né? Tipo, eu preciso muito disso ou Isso é aquilo, ou bem tentando interessante, porque conseguir eu acho que algo tem a ver por com isso. postura, né? Não é postura. com a Aham, história ou com o que te acontece, mas com a postura. Então eu posso exato. falar aqui, olha só, Muito fui bom. preso, me lamentando, ou olha, então, eu fui preso. Assim, Não, Aham, e ele é sai uma aquela postura diferente, né? É externo mesmo. Talvez por dentro ele tava, meu Deus, o que que vão pensar de mim? Até pode ser que passou pela cabeça. Tanto que quando pode. chamam ele para entrevista, tu vê que Ele pensa duas ele vezes, né? Se pensa ele se vai ele vai ir. levantar ali. Ele demora um Aham, tempinho para levantar e ele tava até aquele momento pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? é, Né? Mas é. quando ele decidiu ir, ele bancou aquilo, né? Uhum, E isso é uhum. legal, né? Eu acho que assim, a postura que a gente tem, que na verdade é a forma que a gente vai escolher se relacionar com o que nos acontece. E isso é para qualquer pessoa, a qualquer momento. Porque, por exemplo, ele poderia, e acho que muitos de nós pensariam isso. Ah, bom, né? Fui preso, tô com essa roupa, não posso ir para uma entrevista todo pintado, não vou. E é muito interessante que tem situações que a gente, às vezes, só vê o caminho óbvio. O caminho óbvio seria não vou, né? O caminho Uhum. óbvio. E faria sentido, tu contaria pra qualquer pessoa, a pessoa dizer, não, é isso aí, né? E é muito interessante quando a gente vê essa sacada do tipo assim, não, mas tem 300 mil possibilidades e vai depender Aham, da forma como tu levar isso. Então exato. ele usou dessa estratégia, chegou com essa estratégia. Olha, não consegui pensar em nenhuma história pra falar, do tipo assim, sei que estou inadequado, mas é isso, eu quero muito estar aqui e tal. Não, Tem e aquele assim, ditado, né, do o não é garantido, né? Vou lá é tentar o isso que eu sim. ia falar, exatamente, porque pensar, bom, se ele não Exato. fosse, ele não ia ter chance alguma. Agora, se ele fosse naquele estado e ele confiava muito nele, ele pensou, eu tenho alguma chance, eu tenho, por pior que seja, né, a situação, eu vou tentar. E eu acho Muito É. que legal. uma coisa que me veio agora na mente é que talvez a resiliência, eu acho que eu acredito, né? Agora eu não vou falar de estudos nem nada assim, mas o que eu acredito é que a resiliência ela tem, acho que sim, uma parte genética, acho que a pessoa nasce com algumas características assim de personalidade, de temperamento, assim, que Uhum, ajudam mais. Mas eu acredito muito numa construção também, né? Então é a sem dúvida. associação dessas coisas. E eu acho que o fato dele ser o vendedor trouxe também uma resiliência para o não, por exemplo, para a Total. frustração. Porque ser vendedor, cara, eu admiro quem é vendedor.
Estou É tentando. Eu ia falar, não deixamos de ser de alguma É, forma. Mas né, essa venda mais batendo de porta em Tem, porta. sim. Muita Uhum. resiliência. Sim, ele treinou a resiliência dele a partir daí, né? Eu acho que sim. Acho que Dos quando ele vários não. chegou ali, ele já tinha levado muito na cara, assim, né? Que, na Sim, verdade, né, justamente às vezes é também o que a narrativa que a gente tem do não, É. né? Porque eu acho que a narrativa que a gente dá pro não, às vezes ela é muito mais pesada e mais dura do que o próprio não. Porque vamos lá, bom, não passou, não deu. Era uma entrevista difícil, não deu. Mas como que muitas vezes a nossa mente vai interpretar, Meu nossa, Deus, sou um a pior pessoa fracasso, do mundo, é um muito fracasso, como é que tu incompetente. tentou, nananana. Isso é que torna o não tão pesado, né? E daqui a pouco é. isso é que vai minando essa própria habilidade de tentar. Eu acredito muito Não, e nisso. eu acho que aparece, inclusive, nele, eu acho que tem momentos que ele se questiona, né? Até quando ele fala, poxa, eu quando tirava as notas A, eu passei a acreditar de que eu podia mais, tipo assim, será que eu posso? Aparece um momento, assim, que ele Aparece. realmente, ele fica, assim, e tá tão difícil a situação, né? Que ele se questiona do quanto ele realmente pode, mas ele não se permite empacar e parar aí. E aí eu acho que entra uma coisa muito importante da resiliência, que é a persistência, e para mim tem muito a ver com suportar o processo, né? Porque ele tinha objetivos claros, mas nem todo mundo era capaz de suportar o processo que Não. ele viveu para chegar nesses Nem todo objetivos. mundo consegue também, Exemplo. né? Acho que É. cada um tem que entender o seu limite, acho também, né? Exato. Não, com certeza. Mas eu acho assim, ó, muito quando eu falo do suportar o processo, é essa abertura para esses desconfortos Para que ele sentiu realmente. frustração, né? Frustração. Inclusive com o próprio questionamento dele, da capacidade dele. Tudo isso faz parte. Sim. Mas ele não, como ele lidou com essa, né, com esse sofrimento, com esses pensamentos, é o que fez o diferencial na vida dele. Não foi a situação. Muita gente poderia passar pela mesma situação dele, poderia ter um filme com a história, né, igual, onde ele lá no início já teria desistido, procurado outro emprego, assim como poderia uma mesma pessoa no perfil dele não ter dado certo, né, gurias? A gente ali tá contando uma história de um final feliz, Eu ia né? dizer isso. É. É um final Poderia. feliz, poderia não ter dado. Poderia chegar lá no Poderia não ter final e ter dado. E contratado outra poderia daí pessoa. ele ter desistido e ter buscado outro caminho Mas, e ter sucesso no que ele mas fizesse também. eu concordo, mas eu acho que essa a mentalidade que ele tinha para buscar, a minha sensação é que ele daria certo em alguma coisa. Ele Exato. se Não, comprometia, ele tinha sim. clareza, O ele ia perfil atrás. dele. Aham. Então, né, enfim, tem muita gente que fala sobre isso, né, sei lá, habilidades, hábitos de pessoas, né, que não só que prosperam, mas enfim, que chegam em cargos mais altos e existem, né, algumas características e eu acho que o filme mostra um pouco disso, essa clareza do que quer chegar, essa questão do manter o compromisso mesmo quando o retorno não é imediato. Então, isso Aham. muito, Então, né? Então eu ele é ia, eu lá, ia comentar que talvez uma forma, né, da gente treinar essa resiliência no nosso dia a dia, às vezes até com os próprios hábitos, né? Que muitas total. vezes é muito difícil da gente manter, porque resiliência tem a ver com o se adaptar aos desconfortos e às Exato. coisas imprevisíveis, né? As coisas que saem do planejado, a própria frustração, né? Então, quando a gente pensa até nos próprios hábitos diários, sei lá, uma atividade física, Ah, a porque que se algumas pessoas persistência, se a conseguem. constância, tu acha que a gente gosta de ir nesse É. calorão de Porto Alegre, correr às 6 da manhã? Mas É. não quer dizer que todo mundo que não faz exercício não Não, tenha, né, compromisso, mas, não, eu até tô porque usando algumas um pessoas. exemplo. Não, É. mas eu pensei nisso, né? Vai depender do tipo, primeiro, se é um hábito que né, eu tenho clareza, que eu quero, que ele é importante para mim, vai ser ali já uma grande forma de praticar essa Treinar. resiliência, porque vai ter vontade de desistir, vai ter desconforto, vão ter Vai. situações desafiadoras. E é tão Agora, se a engraçado. pessoa desiste de tudo, não persiste em nenhum Nada. tipo de comportamento, de compromisso, inclusive de trabalho, às vezes, que é uma necessidade,
Aí é interessante É, olhar com mais carinho para essa dificuldade, né, de se comprometer, né? e gurias, olhando ali para a história dele, vocês lembram ali que quando ele se dá conta de que aquele estágio não é remunerado, ele pensa em desistir, Sim, né? verdade. Porque realmente ele estava precisando, era uma necessidade, a realidade dele tinha mudado ali também, né? A mulher tinha abandonado ele tinha perdido todo o dinheiro que o imposto, né? O governo tinha Tirou. tirado da conta dele. Então, assim, foi algo que ele chegou a pensar em não poder continuar, porque naquele momento, daí traz a questão do senso de realidade, era ele, o filho, ele tinha que dar um jeito, né? Mas daí ele encontrou outros caminhos para não desistir. Eu acho que aí entra toda a criatividade também, né? Aham, a Ele pensa flexibilidade dele, né? muito, né? E ele também teve a sorte, né? Porque ele teve muitos azares, mas teve a sorte de encontrar lá o cara que tinha pegado, achando que era a máquina do tempo lá, e foi atrás, então ele conseguiu mais a máquina para vender, né? Que fez com que a coisa proporcionasse uma oportunidade para ele realmente tentar. E era tempo, né, guria? 6 meses, não era assim. É mais um mesinho de Tava. experiência. E era 6 meses sem garantia alguma. Eram 6 meses com uma dificuldade, um grau de dificuldade extremo para que ele fosse aquela pessoa selecionada, Mas se a né? gente Então, assim, pensar, ele né, na apostou muito muito. alto. Hoje, se a gente for olhar, tu fazer, por exemplo, uma faculdade, né, gurias? Não é garantia de que vai dar super Não, certo e de que tu vai ter um não. bom emprego, né? Uhum. Hoje não, hoje em dia não tem nem a mais, essa área com certeza tu vai te dar bem e vai ganhar dinheiro, É. né? Então, Uhum. só Mas o eu, fato, eu vejo assim, até pessoas que trabalham e estudam junto, concomitantemente, eu acho que é uma baita de uma resiliência também, né? sim, mas Uhum. justamente isso que tu tá falando é uma coisa que eu acho que tá cada vez mais claro, né? Eu acho que cada vez menos a gente tem esses controles, essas seguranças É, externas, mas cada vez mais a gente tem um reflexo da postura daquele profissional. Então, exato. independente da área, independente do que ele fizer, as características que ele vai cultivar, Da formação também, né? Exato. É o tudo. perfil, né? Então, por isso que hoje, né, o potencial humano tem sido valorizado, porque de fato, assim, isso faz muita diferença. Então, hoje é isso, tem Uhum. pessoas que não estudaram, mas foram atrás, se desenvolveram e, enfim, Aham. são muito melhores Exato, que pessoas que E exato. passam na cresceram faculdade muito. Uhum. achando que, não, tô segura aqui, né, tá tudo sob controle. Não, não tá. Exato, e Uhum. de repente não fizeram aquilo que era preciso para de fato dar certo, né? Uhum, Uhum. uhum. E É, aí, pode fala, falar, fala aí. Sabrina. Não, que eu fiquei Não, pensando dessa coisa da confiança nele mesmo, né? Acho que é interessante também pensar ou imaginar aí como é que ele foi, ele internamente construindo e cultivando essa atitude maior de confiança. Teve fatos reais ali de ser o melhor nas turmas e tal, né? Mas fiquei imaginando como que ele foi na relação dele com ele mesmo cultivando isso, nessa confiança na capacidade dele, né? sim, porque tiveram muitos fatores o contrário também, né? Assim como tiveram Justamente, muitos que alimentaram de que ele era capaz. porque nem Teve sempre a gente vai muitas ter histórias. evidências, né? Não, e até eu lembro o cara lá do jogo, aquela artimanha que ele faz para conseguir chegar lá naquele jogo, o cara é fantástico, né? E o cara fala para ele, olha, tipo, relaxa, eu não vou investir contigo, tipo, tu é um É. cara novo, tipo, ele Aham. colocou ele ali para baixo naquela hora, naquele sentido assim, mas Uhum. mesmo assim, eu acho que isso é importante, né, que tu tá trazendo, Eve, assim, como a gente manter, né, a autoestima e a autoconfiança, mesmo quando o ambiente não é favorável, porque ali no dele não foi nada, né? E aí entra para mim o que eu acredito muito, que é tu ter o que a gente falou, ter a clareza do que tu quer. Fora a tua confiança, é tu saber o para que tu tá naquele, por que que eu tô fazendo? Não era só uma questão da confiança nele, eu acho que era a confiança no que ele queria, no que o amor que ele tinha por aquele filho, o combustível, digamos, do que faz a gente ir em busca de alguma coisa, o que faz sentido para a nossa vida.
né? Porque até fiquei pensando, quando ele passou ali na frente daquele prédio, olhou as pessoas felizes, para ele estava vendo aquelas pessoas felizes, provavelmente nem todas as pessoas que estavam sim, ali Porque eram estão felizes, rindo ali naquele né? momento. E eu acho que exatamente mostra assim que o caminho dele fez com que ele pudesse ser uma pessoa feliz naquele trabalho, porque ele tinha o sentido, era coerente com o que ele buscou, com o que ele acreditou, o caminho que ele percorreu. E nem sempre é assim nas nossas escolhas, né? Então, quando a gente tem clareza, a gente tem combustível para ir adiante, para confiar um pouquinho mais em nós também, por mais que o ambiente não nos reforce positivamente, né? Eu acho que é uma soma de fatores, mas eu acho muito difícil a gente persistir em algo se a gente não tem isso. Mais do que autoconfiança, eu acredito que é a gente saber o para que a gente está indo, que nos ajuda. Eu concordo, eu adicionaria algumas coisas, assim. Eu acho que ele nunca tomava o fracasso ali, as situações que não deram certo, como algo maior do que era, ou como algo que falaria da capacidade dele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender. É. Eu não Se consegui vender. desgrudar um pouquinho, Isso- né, dessa narrativa. É. Que Não isso significa significa- que eu sou. Exato, sou uma Aham. péssima vendedora. Não consegui vender. Não consegui. Ser mais descritivo nos fatos, né? Exato. Eu acho que essa é uma habilidade muito refinada, que poucas pessoas de verdade, assim, eu acho que conseguem, sabe? Porque a gente se gruda muito rapidamente em rótulos, e se a gente não é hábil em identificar isso, eu já não tento mais nada. Não, porque eu sou um fracasso em vendas. E a gente fala isso. Não, eu sou péssima fazendo aquela coisa. Por quê? Porque uma experiência que teve, ou enfim, né? Então, E até pode ser que a gente não tenha aquela habilidade naquele momento, ou daqui a pouco é uma habilidade mais distante da nossa característica pessoal, né? Mas não mas eu sou péssima nisso, tem uma outra conotação, né, gurias? exato. Com certeza. Não, e até o que levou ele, lembra quando ele pergunta o que precisa para fazer isso? E o cara fala duas habilidades que ele viu. Eu tenho essas habilidades, eu sou inteligente, sou bom com pessoas, Era bom era com algo pessoas e bom assim, com né? números. Isso. Então, assim, ele viu assim, eu tenho habilidades, eu posso me desenvolver dentro disso, né? Então, assim, o reconhecimento das suas capacidades também, né? E eu acho que junto com isso que a Gabi falou também, e juntando, né, o que a Gabi e a Sabrina Acho que as falaram. duas coisas são muito importantes. Sim, a questão de não se grudar tanto em rótulos, né? Então, estar mais descritivo com o que está acontecendo e muito comprometido com aquilo que quer, mas também juntando um terceiro elemento da execução, né? Porque eu acho que quando tu vai lá e te foca no fazer, no que eu preciso fazer agora, né? É uma tríade, assim, né? Então eu acabo não dando tanto Tanta ibope bola, para o que isso. de repente o que a minha mente tá me falando, eu não. Na verdade, ele não tinha muito espaço para isso, né? Ele não tinha muito tempo, ele tinha que fazer dar certo. Então ele estava muito focado na execução, né? Eu tenho que arranjar um lugar para dormir, eu tenho que resolução de problemas a todo momento, assim, né? Então a execução eu acho que ajuda muito nessa confiança também, sabe? Porque se tu vai vendo que tu consegue resolver os problemas do dia a dia, isso também ajuda, né? A confiar que a longo prazo isso pode dar certo. E eu acho que tu trouxe isso que é muito importante, que agora tu falando, fiquei pensando, realmente, ele era uma pessoa que ele vivia o agora, né? Era a oportunidade do hoje. Então ele não ficava preso nem no passado, nem tanto. Ele tinha os objetivos, mas ele também, ele estava construindo e ele não o que tava ele com os podia ICs, né? no E momento. se não der certo. Exato. Né? Então, assim, mesmo que forçado pela experiência, né? Como tu disse, ele tinha coisas que ele precisava, né, resolver e não tinha outro caminho, mas o quanto isso pode nos ajudar a ser mais eficiente mesmo. Uhum. Até a própria questão de uma coisa tu notar, não tenho habilidade, então vou ter que desenvolver. Esse é um cenário, né? Não tenho habilidade, sou péssimo, então nunca vou conseguir. É outra. E nem tento. E nem tento, porque claro que a gente não vai ter que desenvolver tudo, né? Mas tem coisas que a gente não tem e poderia desenvolver e acaba não se colocando.
Aí até pelo que tu falou também, né, Sabra, de não querer ter essa abertura de sentir o desconforto. Porque isso, aprender coisas novas, receber não, tudo cai nesse mesmo lugar. É difícil porque a gente vai Sim. sentir experiências negativas, assim, negativa no sentido de desafiadora, né? Não sei que outro termo. Uhum, uhum. Desagradável. Talvez mais nesse Sim. sentido, eu vou sentir raiva, vou sentir tristeza, vou sentir que eu não. Vou pensar que saco, que não. Dolorosa Medo. mesmo, né? Medo, exato. É. É, Uhum. é. Então, É. eu fiquei pensando assim, né? Se a gente até estava falando antes de começar a gravação, né? A gente falou agora da autoconfiança, mas da própria resiliência, de uma forma mais geral, quais são as principais habilidades para desenvolver resiliência? Que todo mundo gosta muito desse nome, né? Resiliência. Ah, eu preciso ser mais resiliente, né? Será que é algo treinável? Acho que sim, porque para mim tem Uhum. muito a ver com algo que a gente fala na nossa abordagem, na terapia de aceitação e compromisso, que é a flexibilidade, nada mais é que isso, né? Uma Aham. flexibilidade psicológica, né? E isso significa Exato. o quê? A habilidade que eu tenho para lidar com a dor, com o sofrimento, né? O como que eu lido com isso e, ao mesmo tempo, o como eu me movo para uma direção que eu valorizo, né? Mesmo Mesmo com com essa a bagagem aí que dor, pode não ser muito. Uhum, exato. né? É um treinamento, né? Que eu acho que realmente tem pessoas que têm uma facilidade maior de desenvolver a Acho que sim. resiliência. Eu acho que a própria situação difícil é uma grande oportunidade para a gente desenvolver, né? A Claro. resiliência. Eu acho que quem não passa por tantas situações difíceis, pouco se experimenta nesse sentido, Não sobrevive né? também, né? Se tu Não, mas não aprende a lidar com a situação difícil, uma história mais, Sim. Se a gente né, for ver no pesada. desenvolvimento, né, da humanidade, isso. assim, isso faz parte, né, do desenvolvimento da É, espécie, é. Eu né? até ia falar da nossa história de vida, né? A gente Tava vai ter, pensando. isso vai impactar no quanto eu tenho mais resiliência ou não. Se, por exemplo, eu tenho uma história de vida onde eu fui muito, por exemplo, muito facilitado, muito sobreprotegido, tinha tudo na mão, não precisava correr Nunca atrás, frustrava. não era muito frustrada. É óbvio que essa pessoa vai ter mais dificuldade de fazer o que esse cara estava fazendo, porque teve Uhum. não teve esse repertório treinado. Então a gente Exato. também tem que considerar isso, né? Com Diferente certeza. da vida dele, que provavelmente teve uma infância difícil, que já não tinha as coisas, que levou muitos nãos, Hum. enfim, se Por isso que a calejou. gente até vê mais essa habilidade de resiliência aí em pessoas que têm histórias de vida mais difíceis, né? Porque Sim. precisaram na marra ali desenvolver, né? Exato. Exato. O que não quer dizer que todo mundo que passe por situações difíceis de vida são resilientes, Por Exato. outro lado, né? acho que também é bom fazer esse Não, contraponto, com né? certeza. Ou É, que quem não tem situações tão difíceis, assim, traumáticas, também não tem nada de resiliência. Né? Claro, sim. não é também tão preto no branco, Sim, é assim, uma né? soma de fatores, né? É, Uhum. E é. do contexto que tu tá vivendo para tu poder também, né, desenvolver isso. Mas claro que existe, né? Eu acho que assim, a gente pode treinar todas as habilidades que a gente almeje, né? Por mais que a gente tenha facilidade ou não, e não quer dizer que a gente tenha, tá, então tenho que me expor a situações muito difíceis ou expor meus filhos para desenvolver resiliência, eu vou fazer eles sofrer. Não, é tu poder ter abrir espaço para que isso ocorra, né, com proteção, digamos assim, eu digo até quando a gente fala dos filhos, porque isso até dentro da própria educação, assim, né, quando se fala, não, tem que fazer, se não passar por isso, não vai aprender, tá. É natural da vida a gente passar por situações difíceis, né? Nem É, isso que eu sempre a ia gente vai dizer. Não precisa precisar jogar o forçar, nosso né? Não filho precisa na forçar, o fogueira. sofrimento vai acontecer. Como eu vou Exato. ajudar meus filhos, por exemplo, a lidarem, vai poder ajudar eles ou não nessa busca, nessa desenvolvimento da resiliência. Com certeza. E tu ter, né, um contexto favorável, seguro para ti, favorece com que tu possa desenvolver isso, Total. né? Viver a dificuldade num ambiente onde tu tenha em quem confiar, onde tu sinta mais seguro, facilita também. Então, assim, situações extremamente traumáticas também podem ser um grande obstáculo para se desenvolver, às vezes, uma resiliência, né? Pode ser algo que trave a gente, né? Então, assim, nem 8 nem 80, né? Nem Agora eu 8 fiquei nem... pensando também, talvez para já ir fechando aqui a nossa discussão,
é o quanto muitas vezes persistir ou insistir em algo significa estar o tempo todo ali, né? Focado naquilo. Porque muitas vezes a gente vai precisar daqueles momentos de respiro, né? Ai, deixa eu dar uma pausa nisso aqui, porque Total, Eve. é aquele descanso para retomar, né? Porque Uhum. não é fácil, né? A gente tá falando, é muito bonito a gente ver as outras pessoas, né, lidando Aham. com a frustração, persistindo, indo atrás. Claro, ali ele não tinha a possibilidade de descansar naqueles 6 meses, né? Nem nos 5 anos ali, né? Mas eu acho que a gente também poder se permitir ter momentos de, ai, deixa eu me desconectar um pouquinho disso. A gente até brincou ali Total. com a cena que ele faz com o filho dele, lá fingindo que eles estão em outro lugar. Acho que também é uma forma de Aquilo ali é deixa eu muito. desconectar dessa coisa que está sendo Dessa muito dor. pesada, né? Então, Aham. uma fuga necessária, né? Mas é aquele respiro, porque eu acho que às vezes quando a gente para e descansa, a gente É, consegue até persistir mais tempo. E eu sempre penso Exato. em correr, eu como corro, né? Às vezes eu acabo fazendo analogias com isso, porque a corrida tem corridas aí que a gente vai ver ultramaratonas, que são muitas distâncias, que às vezes são dias de corrida, né? E não tem Ó, como tu ficar dias correndo sem ter momentos de descansar, de repor energia, né? E, na verdade, até a corrida, se tu for olhar a própria maratona lá, que é 42 quilômetros, é hidratação, é gelzinho de carboidrato para conseguir ter energia até o final. Então, assim, se eu achar que eu Uhum. não preciso dessas coisas na minha vida para recarregar minha energia, aí é é, mais fácil de eu me ferrar, né? exato. Com certeza. Não, com certeza. Acho que isso que tu traz é muito importante. Assim, acho que às vezes tem essa confusão entre compromisso versus tá sempre fazendo, né? Não parar, não descansar, Não dá espaço dar para, né? espaço. E eu acho até o contrário, né? A gente precisa disso para conseguir se comprometer com mais efetividade. Uhum. E também do quanto, às vezes, criar né? Ele cria uma realidade paralela, ele inventa, claro, tava com o filho, né? Tem todo um contexto específico. Mas como também é importante, às vezes, a gente olhar de fora uma situação que tá difícil. Tipo assim, ó, não é à toa, gurias, isso acontece muito comigo. Que, sei lá, tô com alguma questão, dificuldade que eu não tô conseguindo resolver, daí eu saio de férias e eu deixo aquilo ali. E depois eu digo, ai, vou olhar depois. E às vezes tu tem ideias diferentes, né? Ou tu já tá menos cansada para olhar, ou, enfim, muda a perspectiva, né? Uhum. Isso é tão importante, isso traz, né, uma nova relação com aquele problema. Eu acho que foi isso que ele fez naquele dia do banheiro. Tá, vamos brincar dessa Aham. história, que pelo menos é um respiro aqui na minha forma de ver isso, aqui que tá tão doído, né? Até para É. regular, né, a dor ali, né? Exato. Então, acho É, que porque quando eu acho que quando a gente fala em compromisso e constância, não significa, né, não ter espaço, né? As pessoas às vezes até pensam no exercício que a Eve trouxe, né? Bom, eu posso ser constante, tá um dia ali que eu não estou me Não sentindo tô bem, eu não afim. vou ir. Não significa que eu não estou não continuo persistindo, constante, focada e comprometida com exato. aquilo. Não, E eu né? acho que Então, até se a gente entende a falha, né, do tipo, eu não fui um dia fazer exercício físico, como um grande problema, a tendência a gente a desistir total é muito maior. Total. é, com certeza. Verdade. Não, eu gosto muito, né, da metáfora do carro, por exemplo, assim, né? Eu posso ter um objetivo, eu vou sair com o carro, quero chegar, eu vou ter que parar para abastecer em algum momento, o carro não vai andar. E Né? não significa que Tudo. eu parei para abastecer, que eu desisti de seguir em frente. E cada um tem que ver o que que nos abastece. Né? O que que é importante para mim, para, né, me dar uma energia, renovar a minha energia e eu sentir. Muitas vezes a gente realmente está cansado e a gente não quer mais continuar. E a Sim, gente também poder aceitar que a gente não quer seguir adiante, sim. né? Aí eu acho que é aquele Isso caso daquele compromisso que não tá funcionando, né? Porque já não tá mais claro se eu quero aquilo ali, ou se o esforço, né? Poderia ser que o Smith, em algum momento, compensa. achasse, não, não Exato. deu, pra mim chega, já fiquei 3 anos aqui, não quero mais, e tá bem, né? Exatamente. Uhum.
Uma coisa que Exatamente. faltou ali, né, Talvez. na vida dele, mas que não significa que a gente tenha que abrir mão disso, né, é rede de apoio, né? Porque ele não Total, tinha, não né? tinha. Não mostra, pelo menos não mostra ali amigos, Não, familiares, ele né? tinha a rede de apoio paga ali, que era a creche, É. né? Que botava o filme para o filho ver. Love Mas Boat. era Não isso, tinha com né? ninguém para conversar, para falar sobre as dificuldades dele, né? E eu acho que isso Eu acho que parecia que ele não tinha nem tempo para construir isso, né, com gente? certeza. Foi tão corrido, assim, Né? porque ele era uma pessoa muito querida pelas, né? Assim, ele também poderia construir. Ele era uma pessoa de bom relacionamento, assim. As pessoas gostaram dele, inclusive, né? Quem contratou, as Uhum. pessoas valorizaram ele, assim. É. E só para finalizar, eu queria que a gente pudesse também falar isso, é uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre o que é felicidade, o que é sucesso, né? Aham. E aí eu também fiquei pensando que a gente fala muito assim, né, do não precisar do reconhecimento do outro, né? E o quanto isso também, o quanto não é 880, né, gente? Que assim, a gente não precisar não significa que não seja importante, porque se a gente pensar todas as conquistas que ele teve, a contratação, isso, foi por quê? Porque alguém reconheceu e validou o esforço dele. Uhum. É. O quanto a história poderia ser totalmente diferente se ele não tivesse tido isso, Uhum. né? Então a gente fala muito assim, não, a gente tem que escolher trilhar um caminho que faça sentido para a gente, para poder ir em busca dos nossos objetivos e a nossa felicidade, digamos assim, depende da gente estar, né, coerente com esses valores, com esse sentido para a gente. Mas sim, né? É importante também na vida a gente ser validado pelos nossos esforços, Sim. né? Isso aí, a gente não pode ser hipócrita que não faz Que diferença não tem na nossa impacto, vida, né? Não, não com tem certeza. impacto, É. né? É diferente da gente deixar ser guiado por isso e buscar uma vida só buscando Só de reconhecimento. validação, é. Uhum. Exato, mas que isso faz diferença, faz, Com certeza, né? Não com dá certeza. para Total, desconectar. perfeito. Muito bem, gurias. Mais um episódio finalizado. Muito bem. Sem a Lívia, hoje não Tem a falamos, né? A Lívia, Lívia Enfim, retornou ainda. janeiro, a gente É retomando aqui os sério. trabalhos. Uma época um pouquinho mais conturbada aí, né? Mas enfim, gurias, Então vamos falar tá. nossos Instagrams aí pro pessoal também, né? Que a gente sempre tem pedido, né? Mandem sugestões, o pessoal tá mandando, a gente tá adicionando na lista, Tá. né? A gente até tem escolhido, Sim. assim, fazer nesse primeiro momento alguns filmes até mais conhecidos, a gente definiu por isso, assim, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai também dando uma olhada aí nas sugestões de vocês. Alguns já estão na nossa lista, outros não. Então, há filmes até que a gente não viu, né? Mas a Uhum. gente adora. E aí, como é que você pode entrar em contato com a gente para fazer essas sugestões? Pelo Instagram do Psicando, então @_psicando. O meu Instagram, @eveline.psi. Gabi? O meu também, @gabidamasceno.psi, Damasceno com SC. E o meu, Sabrina. Para aí, agora me deu, viu? WP. Sabrina WP, né? PW. W. PW. Sabrina PW. @Sabrina A PW. Sabrina Isso vai ter aí. que escrever assim, já. Não. A idade já tá batendo na porta aqui. Então tá, gente. Até o próximo episódio. Até! Beijo. Beijos.